Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 145. Essa semana a gente está estudando sobre o posicionamento de uma mulher sábia e hoje a gente vai entender como sair de um posicionamento de guerra, de confusão, de conflito e ir para um posicionamento de paz. Escreve aí nos comentários para mim, novata, tá? Para eu poder te dar as boas-vindas. Bom dia, Eunide, Ivanise. Tô quase cega, minha gente. Coloca aí pra mim se você é novata ou se você é veterana pra eu poder te dar as boas-vindas, tá? Pra você que tá aqui pela primeira vez, vou te explicar como que funcionam as nossas aulas. Vocês já clicaram no avião, né? Tudo certo? Show! Então, olha só. Pra você que tá aqui pela primeira vez, a gente tem aula aqui toda semana, tá? De segunda a sexta-feira, às 10h07 da manhã. Nós estamos aqui, tô aqui toda semana estudando a Bíblia com você, tá? E Pri, por que você faz isso? Porque o meu intuito é ajudar você a ser uma mulher mais sábia. Eu sei que muitas vezes a gente comete muitos erros na nossa vida. A Bíblia fala que o homem, nós perecemos por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente toma decisões erradas na nossa vida e não é intencionalmente, é por falta de sabedoria. Eu já fui uma pessoa assim que tomou zilhares, né, de decisões erradas. Ai, Pri, hoje tu não erra mais, né? Ainda erro, claro, mas numa proporção bem menor ao que era antes. E a maneira que eu tenho, tá, para te ajudar, para treinar você para ser uma mulher mais sábia é estudando a Bíblia com você aqui e também através dos nossos treinamentos avançados, que eu vou falar mais sobre eles no decorrer aqui da aula, tá bom? Então, olha só, essa semana a gente está estudando justamente sobre o posicionamento de uma mulher sábia. Como que a gente faz para sair de um posicionamento que sempre leva a gente para tomar as decisões erradas, tá? Para ser uma mulher que toma as decisões certas, que fala da maneira que agrada a Deus e que principalmente vive a vontade de Deus, porque a sabedoria tá nisso aí, certo? Então, olha só. Já coloca aqui pra mim, qual o posicionamento que você escolhe ter. Se você escolhe ser uma mulher sábia, se posicionar como uma mulher sábia, ou se você escolhe se posicionar como uma mulher tola. Escreve aí pra mim nos comentários. Azaf? Escreve aí, mulher sábia ou mulher tola. Coloca aí pra mim, por favor, tá? Acredito que a maioria de vocês vai colocar que quer ser uma mulher sábia, né, minha gente? E aí, a gente precisa entender o seguinte, tá? Que para nós sermos mulheres sábias, a gente precisa passar por um processo. A sabedoria, ela não vem por osmose na nossa vida. A gente não é assim, dormi uma mulher tola, acordei uma mulher sábia. Não. Nós precisamos decidir e escolher todos os dias ser uma mulher sábia. E essa decisão, ela tá, né, na teoria, a gente tá colocando aqui em palavras, vocês estão escrevendo aqui para mim nos comentários, mas a gente precisa colocar isso em prática, tá bom? Antes de a gente avançar, só uma coisa que eu tô me lembrando aqui agora. Você que tá assistindo o replay dessa aula, que tá vendo a aula aqui no meu canal, por favor, tá? Se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like nesse vídeo aqui, que vai ajudar muito a gente a alcançar mais pessoas. E falando em alcançar mais pessoas, preciso agradecer a vocês aqui o seguinte. Eu comentei, né, na segunda-feira, que eu tinha feito um post explicando o devocional dessa semana, do estudo, avisando como ia ser o estudo, mas que o Instagram não estava entregando. Vocês gentilmente foram lá, salvaram, enviaram, compartilharam. Gente, surreal o que vocês fizeram. Vocês conseguiram que milhares de outras mulheres, dezenas de milhares de outras mulheres, outras pessoas vissem o post e aí muitas outras pessoas estão conseguindo ver as aulas, tá? Lembrando que todos os dias dessa semana eu tô liberando também no feed o resumo de cada aula. Se você não viu, se por algum acaso o Instagram, por algum motivo, né, não entregou pra você, quando terminar aqui a aula, vai lá no feed, salva. E também, se você puder, compartilha com as suas amigas, porque sempre tem lá uma palavra, um versículo, algo que vai abençoar a vida das pessoas. A Fábia colocou aqui, Pri, não aparecia pra mim as notificações e agora tá aparecendo. Ele fica
oscilando. Às vezes mostra, às vezes não mostra. Por segurança, o que, que você pode fazer se você quiser receber sempre todos os conteúdos que eu posto? E no meu perfil depois, lá tem o símbolo do sininho. Você clica naquele símbolo e ativa as notificações, tá bom? Ó, a Fábia colocou aqui, ó. Fabiana, perdão. Só não perdia porque recebia no WhatsApp ou no Telegram, mas no Insta não aparecia nunca. Então, aqui, gente, a gente é uma comunidade. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e aí depois vocês vão lá. Dá uma olhada, tá? No post e nos posts que tem lá, nos resumos e compartilha, salva, manda para suas amigas, que tem muita coisa boa lá para você continuar os seus estudos comigo, tá bom? Então, bora lá. Essa semana, o que a gente já viu? A gente já viu na segunda-feira sobre identidade. Quem estava aqui na aula de segunda, né? Coloca assim, se você viu, se essa aqui é a sua primeira aula, coloca assim uma vez. Se essa aqui já é a sua terceira aula da semana, coloca o número 3. E se você tá aqui, né, vi ontem, tô vindo hoje, Pri, coloca aí 2, tá? Na segunda-feira, a gente falou sobre identidade, certo? E ontem, na terça-feira, a gente falou sobre ser prisioneira da dor ou não. Então, todos os dias a gente tem uma decisão para tomar. Pri, quer dizer então que eu não sou obrigada a viver no meio da dor, a viver no meio da guerra, como a gente vai estudar hoje, a não saber qual é a minha identidade? Não, nós não somos obrigadas a isso. Na verdade, Jesus ele veio, morreu na cruz para trazer liberdade para a gente. E aí a Bíblia diz o que sobre posicionamento? Que antes nós estávamos no reino das trevas, que Jesus nos resgatou das trevas para o seu reino de luz. Jesus ele veio, morreu na cruz, ressuscitou para quê? Para que eu e você, a gente deixasse de ser escrava para ser filha. Só que qual é o problema que a gente viu lá na aula de segunda-feira? Que muitas pessoas, mesmo tendo Jesus no coração, mesmo já sendo casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, ainda caminha dentro da igreja com a identidade distorcida. E aí, a nossa identidade distorcida faz a gente se posicionar da maneira errada. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Ou você já passou por isso, né? Talvez na sua adolescência, ou você está passando ainda hoje por algum motivo, mas muitas mulheres, por exemplo, às vezes a gente aceita um relacionamento que não é bom, um relacionamento que é abusivo, a gente se posiciona da maneira errada, porque nós não enxergamos o nosso real valor. Então, tem mulher que aceita, né? Homem que fica puxando ela para baixo, que diz que ela não vai dar em nada, que ela é uma perdedora, que ela é uma fracassada, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo outro. Tem homem que faz isso, tem amiga que faz isso. Gente, vocês sabiam que existem relacionamentos de amizade que não são saudáveis? Que uma pessoa tá ali só para pisar na outra, para se sair melhor? Então isso acontece por quê? Por que tem gente que fica dentro desse tipo de relacionamento? Porque você não entende a sua identidade, você tá posicionada de maneira errada. Alguém aqui já passou por isso? Eu, Pri, já. Tá? Já tive nos meus relacionamentos, eu lembro de um namoro que eu tive que eu era assim, bem... Não era maltratada no sentido assim da pessoa ser grosseira, né? Assim, ser, como é que eu posso dizer, agressiva. Mas era no sentido de ser desprezada, de ser puxada pra baixo, de tipo, às vezes você tem alguma vitória e a pessoa olha pra você e diz assim, não é tão bom assim, tá? Às vezes você comprou um carro, aí chega aquele amigo, né? Amigo da onça que diz assim, parabéns, comprou um carro, pena que não é novo. Passou na faculdade, parabéns, pena que é numa particular, não passou pela nota do Enem. Então, a gente vê muito disso em relacionamentos. E por que a gente topa conviver com esse tipo de coisa? Porque tá faltando na gente o ajuste da nossa identidade, tá? Então, Deus, ele chamou a gente para ter uma identidade nele. Na segunda, a gente viu sobre identidade. E ontem a gente estudou sobre um pouco da história de Noemi. E a gente estudou sobre a questão de que, mesmo que a dor venha sobre a nossa vida, nós não precisamos permanecer no lugar de dor, certo? Pri, você falou esse negócio aí desse relacionamento, me identifiquei todinha. Se você não viu,
A aula de segunda-feira tem resumo dela no feed, tá? E ela ainda tá disponível o replay lá no canal. E hoje, Pri, hoje eu quero pensar com você em como que você está posicionada. Se você está posicionada na guerra ou se você está posicionada na paz. Ontem eu estava conversando com uma pastora, amiga minha, e a gente, né, conversando, ela disse assim, ai, olha, amiga, tem uma senhora lá na minha igreja que eu nunca vi. Ela é uma pessoa que procura a confusão. Aonde essa pessoa vai, ela arranja um problema, né? Ela causa problemas, ela arranja confusão. Ela não dá conta de ficar quieta. E aí a gente conversando como existem pessoas que fogem de confusão e tem gente que corre pra dentro. Qual tipo de pessoa é você? Você é o tipo de pessoa que foge da guerra ou que corre pra dentro dela? E aí a gente precisa, né, antes de continuar essa aula, ter um discernimento aqui, claro. A Bíblia, ela fala que nós estamos em guerra, que existe uma guerra que não vai terminar até Jesus voltar. Que guerra é essa, Pri? A guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. A guerra do reino espiritual. Paulo, ele fala lá que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades que estão no ar. Só que tem gente que confunde guerra espiritual e vai atrás de confusão, de guerra que Deus não chamou você para entrar, tá? E a gente vai entender qual é a origem disso, olha só. Lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Abre aí a sua Bíblia, tá? Ó, a maioria tá falando aqui que foge da guerra. Mas, além dessa questão da confusão e da guerra, conta pra mim. Existe alguma área da sua vida que você não está em paz? Talvez uma guerra no casamento, uma luta financeira, algo que não necessariamente foi você que procurou, foi você que causou, mas tá lá aquela guerra e você tá vivendo. Tem gente aqui que tem guerra nas emoções, guerras espirituais, que é a que eu falei no começo, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Abre aí lá em Tiago, tá bem no finalzinho do Antigo Testamento, misericórdia. Do Novo Testamento, lá depois de Hebreus, Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Então, tá? Qual é a área da sua vida hoje que precisa de paz? Anota aí no seu caderninho, tá? Se é vida espiritual, vida conjugal, se é uma batalha com os filhos. E aí também, falando em batalha espiritual, a gente vai entender aqui que nem tudo é espiritual, tá, gente? Tem coisas que sim, é uma questão, né, de céu e inferno, de potestades, de lutas que a gente enfrenta espiritualmente, mas muitas vezes, eu já percebi que muitas vezes nós acusamos, a gente fala de coisas como se fossem espirituais, elas não são. São simplesmente sementes, né, colheita das sementes que nós plantamos, certo? Então, bora lá. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Eu vou ler para vocês em duas versões. Deixa eu abrir aqui meu aplicativo. Vou começar lendo na versão da Bíblia Nova Almeida, atualizada. E depois eu vou ler o mesmo versículo para vocês na versão da Bíblia A Mensagem, tá? Olha só, ele vai falar, esse capítulo ele está falando sobre amizade com o mundo. Ele diz o seguinte, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Pri, qual é a fonte dessa confusão? Qual é a fonte dessas batalhas, dessa guerra que eu estou vivendo aqui, tá? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, Tiago, ele está aqui explicando pra gente que a origem da nossa guerra, ela vem do nosso coração. Agora eu vou ler com você lá na versão da Bíblia A Mensagem. Deixa eu colocar aqui, peraí.
Foi para outro capítulo. Calma. Achei. Ó, na versão da Bíblia, a mensagem é esse mesmo versículo. De onde vêm as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. A guerra acontece porque vocês exigem. Preste atenção se isso aqui não parece com a gente. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, vocês lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus, é claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas querendo as coisas do seu jeito. Quem aqui já ficou emburrada, já ficou triste com o marido, com o filho, quando uma situação não saiu de acordo com o que você queria? Eu já. Coloca aí pra mim se você já ou não, pra eu saber se eu sou esse ET, esse extraterrestre, a única pessoa a passar por isso. Ó. Gente, minha garganta não tá muito boa, não. Mas vamos em frente. Ó, eita. Coloca aí, gente. Precisa ter vergonha, não, tá? Se eu já ou eu não. Ó, tem mulher corajosa aqui comigo ao vivo. Eu. Ok. Todas nós passamos por isso. Ai, Pri, essa carta de Tiago é muito dura. Pois é, deixa eu explicar uma coisa pra você. Tiago, essa carta, esse versículo, tudo que tá aqui nessa carta, não foi escrito para pessoas ímpias. Não foi escrito para pessoas que não conhecem a Deus. Tiago, ele escreveu essa carta para pessoas cristãs, eu e você. Então, quando ele diz aqui que a gente ora e não recebe, que a gente vive em guerra, que a gente tem problema, porque nós somos egoístas, invejosas, queremos o que é do coleguinha, a gente quer tudo do nosso jeito, ele não está falando com gente que é de fora da igreja, não, tá? Ele está falando conosco. Então, toda a guerra que vivemos no nosso exterior, ela nasce primeiro do nosso coração. Ela é fruto do pecado que domina o nosso ser. E aí, para completar isso, eu quero ler com você o que está lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Pega aí sua Bíblia, vai conferindo junto comigo, tá? Aqui, você tem que estar com a Bíblia na mão. Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, tá? Olha só, aqui é o próprio Jesus falando pra gente, ó. Olha só, Jesus ele diz assim, vou ler do versículo 20, tá? O que sai da pessoa, isso é o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo, tá? Aqui ele tá falando que o pecado, ele nasce, ele brota do nosso coração. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, aquilo que a gente vive no nosso exterior, ele acontece, ele vem por causa do nosso coração. Eu já fiz várias aulas aqui com vocês explicando que o coração é a fonte, ele é a saída de todas as coisas que a gente vive. Tá lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. E aí, a gente vive essa guerra por causa do nosso coração. Jeremias 17, 9, ele vai dizer o quê? Que o nosso coração, ele é corrompido, ele é pecaminoso. Ai, Pri, entendi, mas eu acho, tá, que o meu coração, ele é um coração pacífico. Eu acho que essas guerras foi porque foi o cão que mandou, foi Jesus que permitiu. Calma, a gente precisa avaliar. Vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou ler aqui para você alguns sintomas de um coração quando está em guerra. E você vai parar, vai ouvir, vai identificar se você tem algum desses sintomas ou não. Se você está isenta deles, certo? Bora lá. Quais são os sintomas de um coração em guerra? É um coração que está ansioso. Às vezes ele fica abatido, melancólico, triste.
É um coração em que as emoções muitas vezes adoecem. Por quê? Né? Porque é um coração que está ali dodói. E coração, quando a Bíblia fala, gente, o que é coração? É a sede da nossa mente, das nossas emoções e das nossas vontades. Outro exemplo, outro sintoma de um coração doente. Você decide, mas não executa. Ou você decide pela coisa certa, mas você não faz. Ou então você nem consegue decidir certo. Você está sempre fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. E isso é um sintoma de um coração dodói. Outra coisa, é um coração inconstante, tá? Como o Tiago, como o Tiago fala, é o seguinte, é uma onda, tá? Do mar, que vai e vem, que vai e vem. Pri, quer dizer que se eu sinto ansiedade, se eu tenho alguma doença, algum problema emocional, eu estou em pecado? Não. Quer dizer que o seu coração está no meio de uma batalha e que você precisa aprender a trazer a paz para dentro do seu coração. Que você precisa ser treinada na sua mente, no seu espírito e nas suas emoções para sair desse estado de guerra e viver um estado de paz, tá? Então, bora lá. O que mais que acontece quando o nosso coração ele está doente? Ele fica fraco, fica vulnerável ao pecado. Então, vamos lá. A gente se irrita com facilidade. A gente cai na cilada de Satanás. O cão bota assim, né? Como se fosse uma... Sabe aqueles desenhos animados? Que tem assim, uma pessoa bota tipo uma cenourinha com a vara de pesca. E aí a gente fica... o outro bonequinho do desenho fica perseguindo ali aquela cenoura. Muitas vezes a gente está assim com o pecado. O diabo coloca ali, né, a cenourinha, baseado naquilo que está dentro do nosso coração, naquilo que é a nossa tentação, e a gente fica ali atrás, correndo, vacilando, caindo na tentação. Vocês estão entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho. Outra coisa, uma coisa que Tiago deixa muito claro aqui, ó, é do meu jeito ou nada feito. Eu quero do meu jeito, que eu quero, na minha maneira, do meu tempo. O que tem em comum em todas essas afirmações? O eu. Então, a gente vive uma cultura que exalta, que fala muito bem, que diz que, nossa, você tem que vir em primeiro lugar, você tem que ser uma mulher empoderada. O seu eu, o seu eu, o seu eu, o seu eu. Pri, o que isso quer dizer? É a cultura da egolatria. A idolatria do eu. Eu no centro. Então, todas as vezes que a gente age com egoísmo, tá? Isso é fruto do nosso ego inflado. A gente tá, né? O nosso eu ferido, o nosso coração. Tem um livro que é muito bom que fala sobre isso, que é O Ego Transformado, do Timothy Keller. Vou até depois fazer uma resenha dele para vocês e deixar lá no feed para vocês verem. Então, muitas vezes o nosso coração tá doente. E aí, essa doença, esse ego ferido, ele faz a gente entrar em guerra. Como assim, Pri? Seu ego tá ferido. Uma pessoa lá na sua igreja, sei lá, o seu pastor, sua pastora, estão no meio da correria, ou estão passando um problema que você não tem nem ideia. Eles estão ali apressados, passam, e não, naquele momento eles não falam direito com você. Ou um amigo, ou um líder, enfim. O coração doente, o coração que está com o ego inflado, ele arma uma confusão na mente. Ai, fulano não falou comigo. Por que ele não falou comigo? Você monta um cenário que não existe dentro da sua mente. Ai, o meu marido foi grosseiro comigo porque isso, porque aquilo outro. E já vai tramando, vai criando traição. Vai criando uma confusão aonde não existe. E qual é o problema disso? É que você reage, você se move, não com aquilo que é a realidade. Você se move com o que está na sua mente. A neurociência, ela diz o seguinte, o meu cérebro e o seu cérebro, ele não tem a capacidade de separar o que é real do que é imaginário, certo? Então, por exemplo, por que às vezes a gente assiste um filme e sai emocionada daquele filme? Porque aquela emoção foi tão forte, entrou no seu cérebro como se fosse algo real. Então, tem um monte de mulher. E, gente, mulher, ela é craque em fazer isso. Por quê? Porque o homem, ele é prático, ele é preto no branco. Sim, sim, não, não. Homem não enxerga detalhe. Quem enxerga um olho torto é uma mulher. Quem enxerga, assim, aquele sorriso de canto de boca fazendo ironia? A gente que é mulher. A gente vê os detalhes
E a gente, muitas vezes, por um detalhe, a gente quer desenhar o todo. Ai, Pri, quer dizer que eu vou estar sempre errada? Não. Vai ter vezes que você vai perceber uma sutileza, algo errado. Você vai ter uma sensação que tem algo errado e ok, seu cérebro já foi treinado para perceber. Mas quantas vezes a gente sofre, a gente fica ansiosa, a gente se dói por uma coisa que nunca aconteceu. Com quem aqui já aconteceu isso? Comigo já. Fala aí pra mim se eu tô sozinha ou não. Então, nós criamos guerra e isso, gente, você gastar mais tempo criando história na sua cabeça do que vivendo no mundo real, isso não é normal. Isso não é normal, não é saudável, não faz bem pra você, não faz bem pros seus relacionamentos. Por quê? Quem tá de fora, a pessoa que não tá dentro da sua cabeça, óbvio, ninguém está, a pessoa olha e diz assim, Valha, a louca. Meu Deus, como que ela fez isso? Então, a gente vai interpretando coisas erradas. Ó, como a Larissa colocou aqui. A gente gasta energia. E aí, o que que acontece? Você está vivendo guerras imaginárias. Tem um livro muito famoso, um clássico, que é o Dom Quixote. Que aí, ele luta contra os moinhos de vento. Ele luta, né? Contra coisas que não existem. Ele vê uma guerra aonde não funciona. Ó, exatamente o que a Camila colocou. Eu fico ensaiando respostas. Gente, nós precisamos, tá? Voltar para a realidade. É exatamente isso. E aí a gente fica igual Dom Quixote, lutando contra os moinhos de vento. Qual é o problema disso, Pri? A gente entra na guerra errada, gasta energia com o lugar errado. E aonde tem batalha de verdade? Aonde é o problema de verdade? Como assim, Pri? Na nossa língua grande, na nossa preguiça em ler a Bíblia, na nossa falta de vontade de orar. Aí você deixa de lutar aquilo que é real. Você tá tão intertida vendo o que é imaginário que você não tá vendo aonde o seu filho tá indo, com quem ele tá falando, com quem ele tá conversando, o que é que ele tá assistindo. Ó, tem gente que vive na guerra imaginária. Gente, eu tô falando sobre isso porque eu já fui essa pessoa. E é assim, é um negócio que você vai entrando que é viciante. O seu cérebro, ele não vai ter discernimento e você vai trazendo ansiedade para a sua vida. Então, vamos lá. Sintoma de um coração que está em guerra. Ansioso, emoções doentes, inconstante, fraco e vulnerável ao pecado, egoísta, tá? E uma pessoa que vive num mundo que não é real, ó, sofrimento antecipado. Exatamente. Pri, quer dizer que eu nunca vou ficar ansiosa? Não. Você vai ficar na medida certa, pelas coisas certas, focando no que é o certo. Então, às vezes, a gente está focando na confusão que não existe e o cão está entrando dentro da nossa casa e fazendo a festa. Às vezes, a gente tá... Ai, Pri, mas e se a confusão existir? Aí você tem que pesar se vale a pena você entrar lá ou não. Então, gente, ó, vou abrir aqui meu coração pra vocês. Graças a Deus faz tempo que não acontece. Mas, às vezes, entram uns directs aqui, tá? De gente que diz assim, você é isso, você é aquilo outro, você devia, você se maqueia isso, você se maqueia aquilo, não concordo com o que você fala. E não tem problema você não concordar, tá? Mas tem gente que vem que é grosseira. E aí eu posso escolher. Adianta eu entrar nessa batalha? Adianta eu ir responder essa pessoa? Aqui funciona assim. Foi grosseiro, falou, né, de uma maneira desrespeitosa comigo ou com uma de vocês, é bloqueado na hora. Foi inconveniente, falou de coisas que não existem, eu não entro. Por quê? Porque existem coisas que não são necessárias. E assim como existe na vida virtual, vai existir na vida física. Talvez tenha uma pessoa que olhe pra você e diga assim, não gosto. Não gosto dela, ela é chata, ela é isso, ela é aquilo outro. Você olha e diz assim, bom, paciência. A pessoa tem direito a ter a opinião dela. Se você, né, tem consciência, eu não fiz aquilo ali, a gente tem que pesar exatamente qual é a guerra que vale a pena ou não. Uma pessoa que eu admiro muito é o seu meu marido, porque às vezes eu começo a briga, eu continuo a briga, eu termino a briga, eu faço a confusão e ele parado assim, me olhando como quem diz assim,
não vou entrar nessa pilha, não vou brigar com você. É o ditado que a nossa avó falava pra gente. Dois só brigam, né? Os dois só brigam quando os dois querem. Quando um não quer, a pessoa não entra. Então, a gente tem que aprender, né, a usar o discernimento. Gente, quem aqui já brigou sozinha? Oh, gente, isso acontece comigo, às vezes. Eu reconheço diante da igreja o meu pecado. Acontece, né? Não devia não, mas acontece. E aí, terminou, Jéssica, tipo isso, né? E aí, terminou, fulano? Terminou a briga? Ó, a Paula disse que ela já brigou sozinha. Então, tem pessoas que, infelizmente, tá? Existe um tipo de temperamento que ele é mais dado a ir atrás da confusão, a não deixar passar nada, né? A cobrar tudo. Só que isso, gente, rouba a nossa paz. E a gente que briga sozinha, se você entrar na briga sozinha, no final você ainda sai sem razão, porque você parece a louca, tá? Então, toma cuidado. E aí, qual é o pior sintoma de todos? É que a gente fica descontrolada. Como assim, Pri? Você tenta pegar o controle nas suas mãos, você tenta fazer as coisas do seu jeito, e quando a gente faz isso, a gente não consegue viver nada daquilo que é a vontade de Deus, tá? E aí a gente tem que ter sabedoria. Então, por exemplo, muitas vezes a gente traz a confusão, a gente traz a guerra para dentro do nosso lar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você tá com a guerra dentro do seu coração, você toma decisões sem pensar, você toma decisões que não são da vontade de Deus, e aquilo que é uma guerra dentro do nosso coração se externaliza. Então, vou usar um exemplo meu para você entender melhor. Houve um período que eu tinha muitas guerras emocionais. Por quê? Porque eu tinha muito entulho dentro do meu coração. Eu não perdoava determinadas pessoas, eu era dura, era orgulhosa. Então, isso me fazia ser o quê? Ansiosa, ficar nervosa, dar para certas situações mais valor do que o que elas realmente tinham tido. É o que se chama fazer tempestade no copo d'água. E aí, eu tinha um emprego muito bom, que era como se fosse 40% da renda da nossa família. E eu estava conversando com meu marido, dizendo que eu não estava mais satisfeita, que eu estava ficando triste, que estava tendo muito problema lá. E ele disse, ok, né, nós vamos esperar tantos meses e você vai pedir a sua demissão, a gente vai se programar. Eu vou pensar em novas maneiras de ganhar dinheiro para que esse valor não faça falta na nossa família. O que eu fiz? Fui um dia trabalhar. Começou mais uma confusão no trabalho. Uma pessoa que ela tem paz no coração dela, ela vê a confusão e ela consegue se manter de fora, tá? Mas aí no meu caso, o que foi que eu fiz? Eu tomei como se fosse algo pessoal. E aí eu deixei aquela dor entrar no meu coração. E o que eu fiz? Basta, eu vou me demitir, eu não trabalho mais aqui. Eu combinei uma coisa e eu fiz outra. Então, quando você tem um coração em guerra, um coração conflituoso, você não ouve direito a voz de Deus. Você não enxerga com clareza aquilo que está na sua frente. E você toma decisões erradas. Tem uma frase do pastor Tiago Brunet que eu gosto muito. Ele diz assim, cuidado quando for tomar decisões baseadas em sentimento. Por quê? O sentimento passa, a consequência da decisão que você tomou não passa. E aí, o que foi que aconteceu? Eu trouxe confusão, guerra, conflito para dentro da minha família. Então, muitas vezes, a gente traz guerras desnecessárias para dentro do nosso lar. Às vezes, você tem um problema no trabalho e você chega despejando no seu marido, tá? Colocando tudo. A Vanusa disse assim, me chamavam de delegada da rua que eu moro. Ainda bem, né, que a Vanusa se encontrou com o Espírito Santo de Deus, nós nos encontramos, eu encontrei, todo dia ele me dá, né, um sossega-leão, uma dose de amansamento e vai trabalhando. Então, mas eu quero que você pense aqui na sua mente o seguinte, qual guerra sem motivo, qual guerra desnecessária a sua família já entrou, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, por causa de decisões erradas que você tomou? Seja uma guerra que a sua casa entrou por causa de questões emocionais.
Então, eu já vi crianças se tornarem ansiosas porque as mães eram ansiosas. Os nossos filhos, eles acabam sendo muito reflexo daquilo que nós somos. Então, a gente precisa ter cuidado. O nosso lar, ele precisa ser um lugar de paz. Gente, ó, vocês que estão mandando perguntas, eu só respondo no final, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Só um minutinho. Pronto. Então, quantas guerras desnecessárias você já entrou? Você que tá mandando pergunta, tenha calma, tenha paciência, que no final eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Ó, ontem mesmo entrei numa guerra aqui em casa, me provocaram e eu caí. Gente, quem aqui já vacilou? Já entrou numa guerra porque caiu numa provocação? Tinha alguém lá, né, azucrinando o seu juiz, como a gente fala aqui no Ceará, e você foi lá e caiu. Eu já. Então, às vezes, a gente responde, a gente revida. Então, nós precisamos ter cuidado. Deus chamou a mim e a você para nós sermos sábias, para nós sermos mulheres pacíficas e não mulheres de guerra. Mulheres que vão sair por aí, né, armando confusão. Qual é o testemunho que você está dando de Deus? Digamos que você é cristã e tem alguém na sua casa que não é. Qual é a primeira coisa que essa pessoa vai dizer? Ele vai te provocar, ou ela vai azucrinar o seu juízo. E no final, ele ainda vai olhar para você e vai dizer assim, e é porque é crente, tá? Então, Pri, essa pessoa, ela é uma pessoa ruim. Ei, presta atenção. A minha luta, a sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é para ser contra o coleguinha que te alfineta, contra a pessoa que é chata, contra a pessoa que faz mal para você. A sua luta é contra você mesmo, contra o seu pecado, que insiste em revidar. O que foi que o nosso Senhor Jesus, ele explicou que a gente devia fazer? Se alguém bater, dá a outra face. Se alguém fizer obrigar você a andar 1 milha, ande a 2ª milha. Então, a gente precisa aprender com o Espírito Santo de Deus a ser uma mulher mansa, a ser uma mulher diferente. Sabe por que as pessoas provocam a gente? Porque elas veem que causam efeito. Na hora que você fizer uma cara de paisagem, tipo assim, ok, tá gastando sua energia, tô tranquilo, tô aqui. A pessoa, ela vai parar de mexer com você. O encrenqueiro, o alfinetador, ele só faz isso porque ele sabe que atinge você. Ele só levanta fofoca, só cutuca você porque ele sabe que fere, que dói. Na hora que ele vê que não faz mais efeito, perde o poder. Então, Deus, ele quer fazer de nós mulheres pacificadoras. E Pri, por que eu vivo em guerra? Porque o nosso coração está desalinhado. Acontecia muito no grupo da família, depois eu ficava triste, arrependida. Lutei muito para mudar, hoje sou grata que aprendi. Faço diferente, vou orar e fico calma. Exatamente. Gente, tem uns grupos de WhatsApp que misericórdia. A gente não pode sair, a confusão tá lá truando, né? Às vezes, o que eu faço? Boto só assim a mãozinha, pronto. Tudo certo, tá? E aí, a gente precisa entender que a guerra vem por causa de um coração desalinhado. Sabe por que tem gente vindo alfinetar a nossa vida? Porque o seu coração tá desalinhado. Pessoas com coração desalinhado atraem outras pessoas com coração desalinhado. Pessoas com dodói, com ferida no coração, vai atrair um coleguinha ferido que vai ferir você. Por quê? Porque a gente é programada para continuar o padrão da dor, o padrão da ferida, o padrão da fofoca. Então, a gente precisa o quê? Parar de focar nos outros. Pri, a minha guerra é porque o fulano, é porque o cicrano, é porque meu pastor, é porque a minha pastora, é porque não sei quem, é porque o anjo, é porque o cachorro, o gato, o papagaio. Para de focar nas outras pessoas e mantém o foco em você. Eu e você, nós não temos o controle sobre aquilo que a outra pessoa vai falar, ok? O que é que você tem controle? Sobre como você reage, tá? Então, Deus, ele nos chama para ser pacificadoras, tá? Então, a gente precisa entender, nós já temos Jesus, só que todas as vezes que você insistir, tá?
em usar o seu eu para governar, vai dar errado. Você precisa ser submissa ao Espírito Santo de Deus. Você precisa ser uma mulher que tem sabedoria, que aprende a entrar e sair do lugar. Eu não sei se vocês já viram aquelas cenas de filme, eu acho que até no da Mulher Maravilha tem. Que é ela andando assim, né? No filme da Mulher Maravilha. Que ela tá andando, vem bala, vem bomba, vem coisa de todo lado e ela só vai andando bem linda, bem maravilhosa. Só colocando assim o escudo, né? E os braceletes que ela tinha e desfilando no meio da guerra. Gente, quando você tem o príncipe da paz morando dentro do seu coração, não importa o lugar, o ambiente que tá fora, tá? Quando Jesus mora no nosso coração, a paz mora no nosso coração. Você nunca mais vai assistir o filme da Mulher Maravilha sem lembrar disso, tá? Porque ela sabia quem ela era por dentro. Então, você precisa saber quem você é. Ó, o Teste disse assim, quem quiser ter paz nos relacionamentos, vem pra mentoria. Onde é a mentoria? Toda sexta-feira, 16h30, no Zoom fechado. Olha ele aqui, ó. Dá oi, amor. Vem pra mentoria comigo que eu te ensino. Ó, Pri, como que eu faço pra acessar a mentoria? Tem que se cadastrar. Tem o link lá na bio do Técio. Ah, certo. Ó, quem tiver assim no caso de conflito muito urgente, guerra, tiro, pedrada, confusão, gritaria, né? Tiver sem paz aí no coração, ele disse que vem logo pra mentoria individual que ele resolve rápido, tá? Então, a gente precisa deixar Jesus governar a nossa vida. E aí agora eu quero que você... A gente já falou muito de guerra, mas eu quero pensar com você o seguinte. Quais são as estratégias para você ter paz no seu coração? Pri, como que eu faço para ter paz no meu coração? Como que eu faço para minha mente parar de me enganar? Como que eu faço para Jesus fazer morada, tá? Na minha mente, no meu coração. Como que eu faço para sair dessa guerra e ter uma vida de paz? Anota aí no seu caderninho 5 estratégias para você ter paz no seu coração, ok? Primeira coisa, abra mão do controle. Abra mão do controle. Você não é o Espírito Santo, você não é Deus. Você não controla a vida das outras pessoas, não controla o que elas fazem. Você não controla as circunstâncias. Então, quando você entende que você não é Deus e que você não tem como controlar tudo, você faz assim, ó. Tira um peso dos seus ombros. Você deixa de ser, né, aquela pessoa que, se alguma coisa sai do controle, ela explode. Não. Você já sabe que não tem, você já está preparada, tá? Então, abra mão do controle. Anota aí no seu caderninho. Eu não sou o Espírito Santo. Você não pode mudar o seu marido, não pode mudar o seu filho. Você não pode mudar aquela pessoa chata que vive te alfinetando. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então, pare de armar confusão, pare de entrar na pilha, deixa a pessoa lá falando sozinha, tá? Segunda estratégia, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Como, Pri? Pensando, falando e agindo como Deus. Uma referência para você ler depois e meditar, tá lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Paulo, ele diz o quê? Que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Jesus, ele diz o quê? Ele abriu mão de toda glória, se fez servo, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por que muitas vezes a gente está em guerra? Porque a gente não dá conta de abrir mão. Eu não quero abrir mão que eu tô certa, eu não quero abrir mão da minha razão, da minha vez, do meu direito, do que eu mereço. E aí você não abre mão, mas você fica só. De que adianta, tá? Não vai funcionar. Então a gente precisa olhar para Jesus e aprender. Jesus, ele tinha um direito de revidar, de responder, tá? Nós precisamos aprender a abrir mão. Por quê? Porque tá na Bíblia. Tá lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 8. Bora lá. Terceira coisa, para mim é difícil abrir mão. A resposta está na terceira estratégia. Deixe o Espírito Santo
mudar a sua mentalidade, tá? Você precisa aprender a ter uma mente nova. Pessoal que não conseguiu anotar os versículos, fica tranquila, fica calma, tá? Vai sair, no resumo que eu vou soltar no Instagram, vai ter todos os versículos bem direitinho para você anotar, tá bom? Fica tranquila. Então, bora lá. Terceira estratégia. Deixe o Espírito Santo mudar a sua mentalidade. Você deixar de ser uma briguenta para ser uma pacificadora. Pri, onde é que está isso na Bíblia? Romanos 12, 2, tá? Você precisa renovar a sua mente. Pri, como que eu renovo a minha mente? Bíblia. Você não vai renovar a sua mente escutando louvor, corinho de fogo. Não vai renovar a sua mente fazendo campanha de oração. Vai ajudar muito, mas não é o que funciona. Se você não tiver a base, o feijão com arroz, que é Bíblia e oração, você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos, assistir todos os vídeos que tem no YouTube, fazer curso de inteligência emocional, e em cima e embaixo, senão não vai funcionar, tá? Você precisa permitir que a Bíblia lave a sua mente, lave o seu coração. Então vamos lá, terceira estratégia, deixar o Espírito Santo mudar a sua mentalidade. Quarta estratégia, ocupe a sua mente com a Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você quer ter paz, você precisa tirar os entulhos de dentro da sua cabeça, tirar os entulhos de dentro do seu coração e trazer a verdade de Deus. Agora, o que acontece? A leitura da Bíblia é importante, Pri? É ótima. Só que ela é responsável simplesmente por somente 10% do seu nível de aprendizado. Então, não tem como você aprender a Bíblia só lendo. Pri, quem não lê? Tá mais difícil ainda, tá? Então, ler a Bíblia é só 10% daquilo que você precisa fazer para colocar a palavra de Deus dentro da sua mente. O que eu preciso fazer, Pri? Estudar, meditar, praticar, ensinar para outras pessoas, conversar sobre a Bíblia. Então, Pri, como que eu consigo fazer isso? Lá no Mapa da Fonte, a gente tem o passo a passo para você que quer encher a sua mente com a palavra de Deus. Por quê? Lá você vai aprender a ler a Bíblia, a entender a palavra de Deus e a colocar em prática. E aí, gente, o Mapa da Fonte, ele é um curso que ele é todo gravado. Você vai fazer no seu melhor horário. Só que nas próximas 4 semanas, no próximo mês, até o final do mês de julho, eu estou tendo um encontro semanal, mentoria semanal com as alunas do Mapa da Fonte. A gente está sentamos ontem. As meninas foram colocando as dúvidas, eu fui explicando, mostrando na Bíblia. A gente ora juntas. Então, esse é o melhor momento para você entrar no Mapa da Fonte. Por quê? Para você ter acesso a esse acompanhamento. Vai te ajudar a ser mais constante, a ler melhor a sua Bíblia, a entender melhor. Ter alguém acompanhando você, tá? E o Mapa da Fonte, além de ter essas mentorias, durante esse mês de julho, tá? A gente está tendo também o cupom especial. Então, aproveita, entra no Mapa da Fonte hoje, não deixa para depois. Porque é que você vai continuar vivendo em guerra, tá? Existe um caminho para você andar. Existe um caminho mais fácil, tá? Eu, Pri, fui uma pessoa que viveu com muitas guerras. Se eu já percorri esse caminho, se eu já sei como fazer, eu decidi chamar você, para você vir para o Mapa da Fonte, fazer esse investimento e compartilhar com você o mesmo caminho que eu andei. Então, as meninas que são alunas do Mapa, elas sabem aqui. Tudo que elas perguntam lá, tô lá respondendo. E o que eu não sei, eu digo assim, peraí, vou anotar no meu caderninho e depois trago para você a resposta. Então, por que que eu, Pri... Ó, o Té está dizendo assim, a Pri era a própria guerra. Gente, eu era conhecida como rainha da confusão. Aonde eu entrava tinha problema. Então, se eu, Pri, que fazia todas as histórias da minha cabeça, que era a rainha da confusão, que vivia entrando em conflito, que vivia entrando num monte de problema, conseguir mudar isso, qualquer pessoa consegue. Pri, tu conseguiu mudar porque tu é especial, porque tu é uma escolhida de Jesus, tem um selo na tua testa?
Não, minha gente, porque tem um Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que está aqui está aí em você, tá? Então, vem pro Mapa da Fonte hoje. Não fica andando sozinha. Não fica rodando em círculos, tá? Existem caminhos mais fáceis e o Mapa da Fonte, com certeza, é o melhor desses caminhos, ok? Ó, Tessa botou aqui, ó, o guerreiro de Deus. Gente, era só a misericórdia, vocês estão tudo rindo, né? Então, vamos lá, já falei 4 estratégias, né? A quarta foi, ocupe a sua mente com a Bíblia. E aí, pensa no que tá lá em Filipenses capítulo 4. Paulo, ele diz assim, ó, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for louvável a Deus, tudo aquilo que servir para alguma coisa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, muitas vezes, a gente está em guerra, tá? Porque a nossa mente está ocupada de coisas erradas. Vou falar aqui a quinta estratégia. Ó, só responder aqui. Qual o valor do Mapa da Fonte? Gente, o Mapa da Fonte ele é 12 parcelas de R$ 24,70. É a pizza que você come uma vez por semana, o hambúrguer, tá? Mas com o cupom especial vai ficar ainda mais barato. Pri, como que eu faço para ter esse cupom? É só você falar comigo no direct, manda para mim uma mensagem, Pri, eu quero o cupom, que aí eu vou mandar para você o link, tá bom? Então, bora lá. Quinta e última estratégia, obedeça a Deus, ainda que você não entenda. Então, muitas vezes, a gente trava no caminho, Deus diz assim, ei, mulher, você tem que ser uma mulher sábia. E aí, a gente para porque diz assim, eu não tô entendendo para que vou não. Já pensou, minha gente, se Abraão dissesse assim, não, Deus, o Senhor não me mostrou para onde é que eu tô indo, então eu não vou sair da minha tenda, sair da minha parentela e seguir pelo caminho que o Senhor está me mandando. Abraão nunca teria sido o pai de multidões. Abraão nunca teria se tornado o pai da fé. Então, muitas vezes, nós vamos precisar obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, ainda que a gente não entenda tudo. E Pri, como que eu faço para conseguir entender a vontade de Deus para a minha vida? Tá na Bíblia, tá? Pri, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Sabe por que muitas de vocês, mesmo lendo a Bíblia, tem um detalhe, tá? Não conseguem ouvir a Deus, eu já passei por isso. Porque a guerra dentro do seu coração é tão barulhenta, é tanta confusão, é tanto barulho interno, tanta ansiedade, dor, mágoa, falta de perdão, ira, rancor dentro do seu coração, que essas vozes abafam, impedem a voz do Espírito Santo ecoar no seu coração. O que Jesus diz? Quando você for orar, feche a porta, ou seja, entra no teu secreto, entra num lugar silencioso. Não é só o problema, não é só o nosso filho que está fazendo barulho. Às vezes, mesmo com a criança fazendo barulho, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Muitas de nós não conseguimos ouvir e discernir a voz de Deus por causa da guerra dentro do nosso coração. A gente precisa trazer o príncipe da paz para morar dentro do nosso coração. E se eu pudesse resumir todas as estratégias que eu falei aqui para você é Bíblia e oração. A Bíblia vai encher a sua mente com a verdade de Deus e a oração vai moldar o seu coração para ser segundo a vontade de Deus, tá? Quem aqui topa assumir comigo hoje o compromisso de ser uma mulher pacificadora? Fala aí, tá? Quem aí topa? Coloca aí, eu topo. A gente já vai pro final da nossa aula, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre estar posicionada na areia ou na rocha, como que você faz para construir uma vida firme de verdade, tá? Uma vida que esteja firmada em Deus e não ser levada pelo vento. Amanhã a gente vai construir isso, ó. A maioria de vocês aqui tá topando em ser uma mulher pacífica. Então, o que você vai fazer? Vai pegar essas 5 estratégias que eu falei aqui e você vai colocar em prática. O que eu vou fazer? Mais tarde, tá? No finalzinho da tarde, eu vou soltar um post com as 5 estratégias. O que eu quero combinar aqui com você? Você vai me ajudar a compartilhar essas estratégias com outras pessoas. O mundo tá aí
cheio de gente compartilhando coisa ruim, mensagem ruim, coisa que leva a conflito, confusão, suscitando ira nas pessoas. Nós fomos chamados para ser pacificadores. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o post, vou colocar lá no feed e vocês vão me ajudar compartilhando essas 5 estratégias para todo mundo. Manda para os amigos, manda para aquela pessoa que é da confusão, manda assim com o coraçãozinho, com amor, tá bom? Manda para todo mundo, combinado? Bora fazer o nosso print, que eu já estourei o meu horário e muito, misericórdia. Faz o print. Foi? Fez o print? Ó, amanhã a gente volta e amanhã a gente vai estudar a parábola, tá? Do homem sábio e do homem tolo. Só uma última pergunta. Pri, como faço para lidar com a pessoa assim? É uma pessoa que eu amo, mas já estou cansando. Respondi aqui na aula. Você tem que focar no seu coração. Você não tem que lidar com essa pessoa. Quem tem que lidar com ela é ela mesma, tá? Se você tem paz no seu coração, se você traz Jesus para dentro do seu coração, se você vive essas estratégias que eu falei aqui, a pessoa ela pode fazer o que for, ela pode plantar a confusão e você vai ter paz para ser pacificadora e para ser solucionadora, tá bom? Foca no seu coração, em proteger o seu coração, em guardar o seu coração, tá bom? Então, ó, Deus abençoe você, tá? Amanhã nós estaremos aqui. Que Deus abençoe, que Deus guarde o seu coração e derrame que Jesus, o príncipe da paz, faça morada no seu coração, tá bom? Beijo e até amanhã, 10h07.